Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, aposentado com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Hoje falarei um pouco sobre a biografia e traços psicológicos do grande Papa Leão XIII. Lerei uma síntese da biografia de Leão XIII, retirado do livro Documentos de Leão XIII. Leão XIII, cujo nome era Gioacchino Vincenzo Pecci, nasceu em 1810 em Carpineto Frosinone. Aos 8 anos foi confiado ao Colégio dos Jesuítas de Viterbo, do qual passou em 1824 ao Colégio Romano, para depois ser admitido na Academia dos Nobres Eclesiásticos, que preparava os jovens às carreiras da diplomacia e da administração pontifícia. Foi ordenado sacerdote em 1837. 2 meses depois da ordenação, Gregório XVI nomeou delegado apostólico de Benevento, onde procurou restabelecer a vacilante autoridade pontifícia. Revelando-se ótimo administrador e político habilidoso, foi enviado na qualidade de núncio apostólico para Bruxelas em janeiro de 1843. Em 1846 foi nomeado bispo de Perúdia, tomando posse 10 dias após a eleição de Pio IX, aí desenvolvendo sua missão por mais de 30 anos. No conclave de 18 a 20 de fevereiro de 1878, 2/3 do colégio votaram para ele, assumindo o nome de Leão XIII. Com a sua primeira encíclica, Incrustabile Dei Concilio, de abril de 1878, Leão XIII indicava como objetivo do seu pontificado a reconciliação entre a Igreja e a cultura. Procurou caminhos nesse sentido, especialmente com a Alemanha, França, Bélgica, Espanha, Itália e Inglaterra. Também interessou-se pelo Oriente Cristão, que então vivia sob o Império Otomano e sob o Cesar Russo. Em sua encíclica, Leão XIII abordou os mais variados temas, do matrimônio à sociedade, da família ao Estado, da filosofia à exegese, da democracia às relações Igreja-Estado. Com as encíclicas, Leão XIII inaugura um estilo de magistério que dura até o presente na Igreja Católica. Para que a fé cristã e a sua presença moral voltasse ao centro da sociedade em via de secularização, Leão XIII desenvolveu um processo de centralização do poder eclesiástico na Cúria Romana e acentuou o próprio interesse em ser reconhecido como chefe de Estado. Sem renegar a doutrina tradicional, Leão XIII preocupou-se também em acolher as legítimas conquistas do espírito humano, criando entre os católicos um clima favorável à pesquisa. Relança a filosofia de Santo Tomás de Aquino como modelo para os estudos filosóficos e teológicos. Sua preocupação com a classe operária foi constante, lembrando especialmente a encíclica Rerum Novarum
de 1891. Faleceu em 20 de julho de 1903, após 25 anos de pontificado, com a idade de 93 anos. Leão XIII, apesar de ser centralizador e autoritário, ele era uma pessoa muito humilde e tinha um bom senso de humor e ironia. Uma vez, inclusive, sabendo que um cardeal costumava criticá-lo pelas costas, fofocando quando ele ainda não era papa, e ele tomou a atitude de transferir esse cardeal para mais longe. Indagado pelo mesmo cardeal por que teria transferido este cardeal para longe, ele respondeu a esse cardeal que de longe ele não ouviria direito as fofocas, não ouviria as fofocas que o outro falava dele. Ele à distância. Ele tinha esse senso de humor. Inclusive, ele não desejava intimamente ser papa, porém, sua liderança e sua competência, iluminado pelo Espírito Santo, o escolheram para o papa. E ele então ficou vendo que a votação para a escolha do novo papa se direcionava para ele. Ele ficou sentado trêmulo e nervoso, porque temendo assumir a grande responsabilidade. Mas na época um cardeal teria advertido a ele que renunciar às grandes honrarias não é sinal de humildade, e sim de orgulho, e que ele deveria seguir a vontade de Deus. E que quanto à duração da sua vida, porque ele já era idoso, tinha aproximadamente 68 anos, quem sabe da duração da vida da gente é o próprio Deus, doador da vida. Inclusive, esse cardeal arranjou, no momento, uma taça de vinho que ele tomou para acalmar seu estado de nervo, e ele assumiu a indicação como papa e se apresentou ao público de Roma como o novo papa. Apesar da sua saúde frágil, Leão XIII viveu até 93 anos, governando a igreja durante 25 anos. E um dia, quando fazia 90 anos, no seu aniversário, e no Vaticano começaram a desejar muitos anos de vida a ele, que ele vivesse até 100 anos, ele, do seu jeito irônico e ao mesmo tempo humorístico, ele pediu à freira que cantava para que ele chegasse a anos, que a freira não pedisse a Deus que limitasse a sua longevidade. E assim, apesar de ser um papa autoritário, centralizador e culto, ele era uma pessoa muito humilde e tinha um grande senso de humor. E a centralização da Igreja Católica foi necessária para que valesse a hierarquia que ele muito prezava.